E se o lugar que você tentava destruir não apenas sobrevivesse, mas se tornasse parte de você? Neste episódio, a casa não quer apenas que Marina fique. Ela quer completar o que começou há dias, transformar Daniel, moldá-lo, consumir sua consciência. E Marina perceberá que, mesmo quando tudo parece confortável, a liberdade é só uma ilusão. Fique até o final, porque a lição da casa será definitiva. Quem resiste, se desgasta. Quem aprende, permanece. Mas a que preço? Daniel estava sentado na sala, cada músculo tenso, tentando manter a consciência inteira. A casa não atacava, não precisava. Ela apenas estava lá, respirando junto com ele, controlando cada sensação, cada percepção. Cada tentativa de se mover, de agir, de avisar Marina, exigia dor intensa. Cada esforço fazia sentir pedaços de se desvanecerem. Eu não posso deixá-la assim, murmurou, a voz rouca. Não posso. Mas a consciência dele estava diminuindo. Fragmentos de memórias passadas desapareciam como se fossem apagados com pinceladas invisíveis. Ele se lembrava de Marina, da vida antes da casa, da luta para Potiguar, mas tudo parecia distante, borrado, confuso. Cada lembrança carregava uma dor aguda quando ele tentava segurá-la. Do outro lado da casa, Marina caminhava pelos corredores com uma calma inédita. Cada passo era medido, quase ritualístico. Ela ainda sentia o alívio que a casa oferecia, mas agora começava a perceber pequenas fissuras, lapsos de memória mais longos, objetos deslocados, sensações que não pertenciam a ela. A familiaridade já não era apenas conforto, era uma lição silenciosa, constante, lembrando-a de que aceitar significava sobreviver. Ela chegou ao espelho no final do corredor, olhou seu reflexo. Sem distorções, sem sorrisos estranhos. Só ela, ou o que a casa permitia que fosse. Eu estou bem aqui, disse, como se confirmasse sua própria aceitação. O alívio inundou o ambiente, mas Daniel sentiu cada onda como uma lâmina atravessando o que restava dele. Cada suspiro de Marina, cada hesitação, cada momento de conformidade fortalecia a casa e o enfraquecia. Ele percebeu, com medo silencioso, que não poderia interferir sem se perder completamente. Marina abriu a porta da sala e olhou para fora. O mundo parecia normal, vivo, distante. Ela sabia que poderia sair, mas o impulso estava enfraquecido, quase apagado. Cada tentativa de decisão própria vinha acompanhada de uma sensação de conforto que a casa moldava. Permanecer era mais fácil do que fugir, mais seguro do que enfrentar o mundo externo. Daniel tentou concentrar-se, tentando criar uma ponte de alerta. Mas cada esforço drenava mais de sua consciência. Ele compreendeu que, para salvá-la, precisaria aceitar a única opção que lhe restava, se tornar parte do mesmo tecido que mantinha Marina cativa. Marina respirou fundo, sentando-se no sofá, olhando para o corredor silencioso e imóvel. Cada sensação de conforto, cada memória parcial, cada decisão redirecionada pela casa ensinava que aceitar não era escolha, menos era sobrevivência. Daniel estava ajoelhado no corredor, olhando para o piso frio, sentindo cada fragmento de sua consciência se dissolver como areia entre os dedos. Ele tentava se lembrar de quem era antes da casa, mas cada lembrança vinha distorcida, cortada por lacunas invisíveis. Cada vez que lembrava de Marina, sentia uma pontada de desespero, seguida de um peso profundo que ameaçava Herosta para a própria casa. Eu não posso desaparecer, murmurou, a voz fraca, quase engolida pelo silêncio. Mas também não posso deixá-la. Sozinha, a casa respondeu com sutileza. Não houve luzes piscando, nem portas trancadas, nem correntes. Apenas uma pressão constante sobre a mente dele, medindo cada hesitação, cada fragmento de memória que tentava preservar. Era como se o próprio ar tivesse densidade, dificultando o movimento mental, moldando suas intenções sem toque físico. Enquanto isso, Marina caminhava pelo corredor principal da casa, percebendo que cada cômodo parecia observá-la, avaliá-la. Cada objeto deslocado, cada sombra silenciosa, cada sussurro imperceptível, tudo indicava que a casa estava ensinando algo. Não era apenas sobre permanecer. Era sobre entender que permanecer se tornaria inevitável. Ela se sentou no sofá, respirando fundo, tentando analisar suas memórias e percepções. Mas cada pensamento racional que surgia era rapidamente suavizado pelo alívio silencioso da casa. Ela começou a perceber que a liberdade fora do lar já não provocava urgência, que cada escolha fora moldada sem que ela percebesse. A sensação de conforto era viciante, mas ao mesmo tempo inquietante, porque ela sabia que a própria mente estava sendo manipulada. Daniel sentiu o toque invisível da casa novamente. Cada tentativa de alertar Marina, cada impulso de agir,
vinha acompanhada de dor intensa. Ele começou a perceber que não havia espaço para resistência real. A casa não precisava dominá-lo com violência. Bastava conduzir sua consciência fragmento por fragmento até que cada esforço fosse inútil. Eu não posso, tentou dizer, mas a voz morreu na garganta. Cada palavra parecia engolida pelo ambiente. A casa não precisava apagar sua presença. Apenas precisava ensiná-lo a desistir. Marina percebeu algo perturbador. O corredor parecia langer, à medida que ela caminhava, mas também parecia enquecer exatamente aos seus passos e pensamentos. Cada tentativa de testar a própria autonomia era suavemente desviada, redirecionada, moldada. Ela sentiu uma pontada de medo. Se permanecer era tão confortável. Se cada escolha parecia sua, até que ponto a própria vontade ainda existia? Daniel tentou reunir coragem para gritar, mas cada tentativa drenava mais daquilo que restava dele. Ele compreendeu, com uma clareza brutal, que salvar Marina significaria entregar-se completamente à casa. Era a única forma de resistir à perda total dela menos, mas custaria sua identidade. Marina respirou fundo e olhou para o espelho no corredor. O reflexo era perfeito, mas estranho. Ela percebeu que não era apenas sua imagem ali. Havia algo mais, uma sensação de presença silenciosa, como se a casa olhasse através dela, medindo cada reação, cada pensamento. Ela tentou falar, eu sei que posso sair, mas a voz falhou. O alívio invisível suavizou o medo, mas reforçou a dependência. Cada palavra era filtrada, moldada. A decisão de permanecer, mesmo que inconsciente, parecia a escolha mais lógica, mais segura. Daniel sentiu a ruptura final se aproximar. Cada fragmento de sua consciência ameaçava desaparecer completamente. E, naquele instante, percebeu que o próximo passo seria inevitável, a entrega total. Para que ele pudesse proteger o que ainda restava de Marina, menos mesmo que isso significasse não mais existir como indivíduo. Marina acordou com o som do próprio coração, lento, pesado, ecoando pelas paredes silenciosas da casa. O corredor diante dela parecia se alongar e encolher conforme seus passos. Cada porta fechada agora parecia menos uma barreira física e mais um ponto de decisão invisível, avançar ou permanecer. Ela sentiu a presença da casa ao seu redor, não como ameaça, mas como uma consciência viva. Cada movimento seu era monitorado, cada suspiro registrado. A familiaridade que antes trazia conforto agora provocava inquietação. Havia algo subjacente, silencioso, que avaliava cada hesitação. Eu, tô bem aqui? Murmurou, tentando validar seus próprios pensamentos. Mas a voz parecia estranha, distante, como se estivesse ouvindo a si mesma de fora do corpo. Daniel estava no corredor ao lado, invisível aos olhos de Marina, mas totalmente presente em seu campo emocional. Cada hesitação dela era sentida por ele. Cada pequeno lampejo de dúvida ou conformidade enviava ondas de dor por sua consciência. Ele tentou alertá-la, gritar em silêncio, mas cada esforço drenava pedaços de si. Fragmentos de memória desapareceram, deixando-o mais frágil, quase inexistente. Marina caminhou até a sala e se sentou no sofá, o olhar fixo na parede oposta. Cada objeto ao seu redor parecia ter sido posicionado para guiá-la, direcionar seus pensamentos e sentimentos. O alívio que sentia não era gentil, era calculado. Ela percebeu, sem compreender totalmente, que estava sendo ensinada a aceitar a permanência como escolha própria, enquanto a liberdade real se tornava cada vez mais distante. A percepção do tempo começou a se distorcer. Marina não sabia quanto havia passado desde que acordara, nem quantas vezes havia ido e voltado pelos corredores. Cada minuto era manipulado, cada sensação de urgência suavizada, cada impulso de resistência dissolvido. A casa não precisava de força, apenas de paciência e sutileza. Daniel sentiu a exaustão final se aproximar. Ele sabia que não poderia interferir mais sem se entregar completamente. A consciência dele estava sendo absorvida lentamente pelo ambiente. Ele tentava reunir forças para uma última tentativa de alertar Marina, mas cada pensamento vinha acompanhado de dor aguda e perda parcial de identidade. Marina percebeu outra sutileza: objetos no corredor. Na sala, até o próprio espelho, pareciam reagir ao ritmo de sua respiração. Cada movimento de seus músculos, cada expressão de seu rosto, cada dúvida silenciosa era observado e suavemente moldado. A sensação de liberdade se dissolvia, substituída por uma aceitação quase inevitável. Ela suspirou e, sem perceber, recostou-se no sofá. O alívio preencheu seu corpo e mente. A segurança que sentia não era apenas conforto. Era aprendizado da casa, uma lição silenciosa de que permanecer era mais seguro do que resistir. Daniel, fragmentado e exausto, compreendeu que a única forma de preservar Marina seria se entregar totalmente ao mesmo tecido que a moldava. Mas a ideia de desaparecer por completo
de perder a própria identidade. Era aterrorizante. Ele sentiu a linha entre salvar e desaparecer tornar-se tênue demais. Marina acordou sentindo o ar pesado da casa envolvendo cada pensamento. Não havia vento, nem barulho de passos, nem sinais de vida fora dali. Apenas uma presença silenciosa, constante, que parecia medir cada hesitação e cada respiração. Ela levantou-se lentamente, os pés tocando o piso frio. Cada passo parecia acompanhado de uma suavidade que não a encorajava, mas a conduzia. O corredor parecia mais longo do que na noite anterior e as sombras nos cantos não se moviam, mas pareciam observar, avaliando cada movimento. Eu posso sair. Mas não sei se quero menos, murmurou, a voz quase um sussurro, refletindo a confusão que sentia. Daniel estava próximo, mas invisível aos olhos de Marina. Cada passo dela, cada hesitação, cada pensamento filtrado pela manipulação silenciosa da casa doía nele. Tentou alertá-la, tentou gritar em silêncio, mas cada esforço drenava mais de sua consciência. A casa não precisava atacá-lo, só precisava medir sua resistência e levá-lo ao limite. Marina caminhou até o sofá da sala, o mesmo lugar onde, dias antes, sentara sentindo medo e confusão. Agora, a sensação era diferente, conforto. Um alívio silencioso que a envolvia e suavizava a ansiedade. Mas junto com o alívio, uma pontada de percepção se insinuava, cada decisão que parecia assustava, na verdade, sendo moldada. Isso não é totalmente meu menos, murmurou, passando a mão pelo rosto. Mas é tão mais fácil aceitar. A casa respondeu com sutileza. Não houve portas trancadas, nem luzes piscando. Apenas uma pressão constante e quase imperceptível na mente dela, lembrando-a de que aceitar era mais seguro do que resistir. Cada pensamento de fuga se dissolvia suavemente, substituído por uma sensação de pertencimento e paz, calculada para seduzir e subjugar. Daniel sentiu cada onda de conformidade de Marina como se atravessasse seu corpo. Cada momento que ela aceitava a situação drenava mais dele, fragmentando sua consciência. Ele sabia que o próximo passo exigiria uma entrega completa, ou se tornar parte da própria casa, ou assistir à completa subjugação de Marina. Marina olhou para o espelho do corredor. Seu reflexo estava perfeito, mas havia algo estranho, uma sensação de que a casa olhava através dela, avaliando, medindo a profundidade da aceitação. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas a memória se fragmentava rapidamente, deixando-a confusa sobre o que era próprio e o que a casa moldava. Ela sentou-se no sofá, recostando-se, sentindo a familiaridade e o conforto se infiltrar profundamente. Não havia medo, nem urgência, apenas a aceitação gradual de que permanecer era inevitável, que a liberdade era uma ilusão. Daniel compreendeu o peso do momento. Cada segundo que passava, ele percebia que não havia força que pudesse salvar Marina sem se perder completamente. A casa não precisava de violência. Bastava conduzir, ensinar, moldar. Ele sentiu a linha entre salvar e desaparecer se estreitar até quase desaparecer completamente. O corredor estava silencioso, mas respirava com Marina e Daniel. Não havia vento, nem barulho de portas rangendo. Apenas uma presença constante e esmagadora que preenchia cada espaço, cada pensamento, cada memória. Daniel estava ajoelhado no piso frio, sentindo cada fragmento de sua consciência escorrer como areia por entre os dedos. Tentava gritar, alertar Marina, mas cada esforço causava dor intensa, drenava pedaços de si mesmo. Ele compreendeu, com terror silencioso, que não poderia salvá-la sem se perder completamente. Eu não posso, murmurou, a voz quebrando. Mas também não posso deixá-la. Marina estava sentada no sofá, olhando para o corredor. Cada passo, cada gesto, cada pensamento já estava moldado pela casa. O conforto era intenso, viciante, mas ela sentia uma pontada de percepção. A liberdade que parecia sua era apenas ilusão. O coração batia devagar, sincronizado com o ritmo invisível da casa. Ela respirou fundo, sentindo a calma do lugar invadir sua mente e corpo. Eu tô bem aqui, disse, quase para si mesma. E está certo assim. O alívio inundou o ambiente, mas não era gentil. Era calculado, inteligente. Cada decisão, cada percepção, cada sensação de segurança era moldada silenciosamente para ensinar a lição final. Aceitar não é liberdade, é sobrevivência. Daniel sentiu o colapso final se aproximar. Cada fragmento de identidade restante se esvaía. Ele sabia que não poderia interferir mais, que qualquer resistência seria inútil. A única forma de proteger Marina agora era intercer por completo a casa, tornar-se parte do tecido que controlava o espaço, absorver sua própria existência no silêncio que dominava tudo. Marina avançou lentamente, caminhando pelo corredor.
sentindo que cada movimento seu era guiado, cada decisão suavemente redirecionada. A percepção do tempo e da realidade estava completamente distorcida, mas ela não sentia medo. Apenas aceitação silenciosa, quase inevitável. Daniel fechou os olhos, respirou fundo e deu o passo final. A consciência dele começou a se dissolver, cada fragmento incorporado ao ambiente. Ele sentiu a entrega completa, não mais indivíduo, apenas presença dentro da casa. A dor do desaparecimento era intensa, mas inevitável. Marina sentiu-se novamente no sofá, sentindo o coração desacelerar. A percepção da liberdade já não provocava urgência. Cada impulso de resistência tinha sido suavemente apagado. Ela compreendeu, sem palavras, que permanecer era inevitável e que a casa havia vencido não pela força, mas pela paciência e sutileza. O episódio terminou com um corredor silencioso, imóvel, os relógios marcando as horas normalmente. E dois habitantes agora completamente moldados pelo lugar, uma que acreditava em seu conforto e liberdade, e outro que se fundiu ao tecido invisível da casa. O terror não estava no sofrimento físico. O terror estava na lição silenciosa. A liberdade é apenas percepção e aceitação inevitável.